Oi pessoal, eu sou Alessandro e esse é um quadro no qual eu não comento quadrinhos, eu comento livros sobre quadrinhos. É um quadro que começou há pouco tempo, resolvi chamar de Estudando Quadrinhos, no qual eu comento livros que versam sobre os mais diversos aspectos dos quadrinhos, seja lá o mercado editorial, sei lá, a própria narrativa dos quadrinhos. Eu já fiz um vídeo no qual eu comentei aquele pancadaria que fala sobre o conflito entre Marvel e a DC. O segundo vídeo acabou fugindo um pouquinho do tema. Não foi propriamente sobre quadrinhos, mas foi sobre o criador do Conan nesse contexto das histórias pulp, e fala um pouco sobre as adaptações, mas o foco não é esse, né? E agora é a vez de eu comentar esse livro aqui, ó, A Guerra dos Gibis. Eu aproveitei esse quadro para pegar para ler livros que estão na minha estante, ó, há muito tempo. Há anos que eu acho que são importantes e legais, só que sempre ficam para depois. Esse quadro está me motivando a pegar esses livros. E um deles era esse aqui, A Guerra dos Gibis, que é uma obra do jornalista Gonçalo Júnior e que tem o subtítulo A Formação do Mercado Editorial Brasileiro e a Censura aos Quadrinhos, 1933-1964. E, bom, para começar eu só posso dizer, que livro, minha gente? Que livro é esse aqui? Ele é muito bem escrito mesmo. O Gonçalo Júnior tem a prosa muito envolvente, né? E ele opta por um estilo de fluido, né? Por isso que o livro não tem notas de rodapé, na qual ele explora ou mostra as fontes, né? A sensação ao ler isso aqui é que a gente está lendo um romance, de tão bem escrito que é e de tanta imersão que esse livro gera. Só que é o seguinte, esse tom, ele não esconde que esse livro é fruto de muita pesquisa mesmo, assim. A quantidade de informação disponibilizada aqui, ela é absurda mesmo, assim. A Guerra dos Gibis traz uma história das histórias em quadrinho no Brasil nesse período aí de 33 a 64, que é um período de grandes e brutais mudanças na sociedade brasileira. E, assim, não que não existisse quadrinho aqui antes, já existiam quadrinhos no Brasil antes, mas é nesse período que o nosso mercado editorial ele se forma de maneira mais robusta. A gente pensa que durante esse período aí acontecia de revistas terem vendas, não tiragens, na casa das 100, 150 mil edições vendidas. Isso num país que era majoritariamente de analfabetos. Um país que é continental, que tem tremendas dificuldades de distribuição, que ainda hoje existem, mas imagine em 1940 como é que era isso. Isso num país que tinha que importar o papel, boa parte do papel que utilizava. Nem sei como é que é a situação hoje do papel no Brasil. Imagino que importe também, que tem a produção nacional. Eu não sei como é que funciona hoje, né? Mas nesse momento aqui, na verdade, havia cotas de quanto que uma editora poderia ter. Inclusive, houve um momento de certo racionamento do papel aí por causa da guerra. Então, assim, o mercado editorial se forma nesse momento de maneira robusta diante de muitos desafios, e o livro mostra bem isso, né? São vários os pontos interessantes que o Gonçalo Júnior levanta, assim, né? Isso aqui é quase que uma história do Brasil nesse período a partir das histórias em quadrinhos, porque os acontecimentos pelos quais o Brasil passa, por exemplo, o Estado Novo, a própria situação da Segunda Guerra, são abordados a partir da situação que os quadrinhos têm no país. Olha só, assim, são muitas pessoas e acontecimentos importantes do nosso país que estão ligados aos quadrinhos. Vou falar alguns nomes aqui que o livro menciona. Por exemplo, Carlos Lacerda, Gilberto Freire, Nelson Rodrigues, o Roberto Marinho. Tudo isso é gente que, de alguma maneira, está ligado aos quadrinhos, né? E tem muitos outros nomes que são citados aqui. Vários nomes da literatura brasileira começaram trabalhando com quadrinhos, assim. Bom,
não nem da literatura, né, mas, por exemplo, o Carlos Lacerda, esse nome da política nacional aí, ele foi um crítico aos quadrinhos. O Gilberto Freire, que escreveu Casagrande e Senzala, Sobrados e Mucambos, ele foi um defensor dos quadrinhos. E o Roberto Marinho, pelo que o livro fala, provavelmente construiu uma parte considerável da sua fortuna com a venda de revistas em quadrinhos. Bom, o ponto alto do livro, a minha opinião, é que o Gonçalo Júnior mostra bem a perseguição que os quadrinhos sofreram no Brasil. E foi uma perseguição constante, desde, assim, pelo menos da década de 30 em diante, constante, assim, né? As revistas em quadrinhos eram um negócio muito lucrativo. Eu falei aqui para vocês a quantidade, o número das vendas, né? Só que também foram muito perseguidas. As revistas em quadrinhos eram criticadas por organizações religiosas, por escritores, Cecília Meirelles, por exemplo, por grupos políticos à esquerda e à direita. Parece que, assim, que os quadrinhos eram um mal, né? E, bom, se pedia uma censura aos quadrinhos, alguns desejavam que nem fosse publicado, e a razão dessa perseguição, as razões dadas eram várias, né? Por exemplo, a perversão da juventude, a Lavertan, né? Na Sedução do Inocente, aquele livro que saiu lá nos Estados Unidos, que motivou um pouco, né, a criação do Comic Code nos Estados Unidos, o fato de que boa parte dos quadrinhos produzidos no Brasil, vendidos no Brasil, eram quadrinhos de fora, eram comprados dos syndicates, eram quadrinhos da Marvel, da DC, da King Features. Então, esses quadrinhos eram acusados de desnacionalizar a nossa juventude. Havia, por exemplo, o argumento de que os quadrinhos criavam dificuldades para leitura de livros, porque seria uma leitura fácil. Então, assim, são vários os motivos apresentados, né? São vários os motivos apresentados. Assim, acontece que, apesar desses motivos, com frequência a crítica aos quadrinhos, por parte de vários jornais do Brasil, era instrumento para atingir um rival político. O Roberto Marinho, por exemplo, que vendia muitos quadrinhos, né? Então, jornais rivais do Roberto Marinho atacavam os quadrinhos como uma maneira de atacar o Roberto Marinho. Isso é muito bem demonstrado aqui, né? Bom, tanto que as posições podiam variar. Enquanto a pessoa estava de bem com o Roberto Marinho, não tinha nenhuma fala contra os quadrinhos no jornal dela. Virava um pouco a chave, perdão, já começava a crítica mais sistematizada, né? Gente, o livro ele mostra essa perseguição aos quadrinhos em várias localidades do Brasil. O caso do Rio Grande do Sul é emblemático. Chegou a aprovar uma lei para taxar em 80% as revistas em quadrinhos, só para vocês terem noção, né? Bom, o Gonçalo Júnior, ele não foge à complexidade da situação. Ele mostra, por exemplo, que mesmo organizações de artistas chegaram a apoiar políticos que tinham uma pegada meio censora em relação aos quadrinhos. Por quê? Porque essas associações de artistas demandavam uma reserva nacional de mercado, uma reserva para produção local, porque os quadrinhos estrangeiros eram muito baratos. Inclusive, isso é realmente um desafio, né? Eram muito baratos de se comprar. E isso fazia com que não compensasse por parte dos jornais produzir nacionalmente, por parte dos jornais, por parte das editoras, né? Enfim, né? E aí essas associações de desenhistas chegaram a flertar, por exemplo, com posições mais censoras em relação aos quadrinhos. Enfim, né? Embora depois se arrepende um pouco, o livro realmente não foge à complexidade da questão. Parte da discussão aqui desenvolvida sobre essa questão da perseguição, ela explora realmente esses meandros políticos e tenta explorar as razões outras, embora existissem realmente razões morais urdidas por vários setores que achavam que os quadrinhos estavam fazendo mal à juventude. Mas eram razões morais, políticas, econômicas, realmente muito interessante a forma como Gonçalo Júnior arma a questão. Bom, mas vamos lá, né? Embora essa questão da perseguição seja central no livro, ela não é a única, né? Não é a única. Nós vemos, por exemplo, como os quadrinhos esses quadrinhos estrangeiros se consolidam no Brasil, não nas revistas, mas nos suplementos vendidos nos jornais. Vemos, o surgimento das revistas em quadrinhos, das próprias revistas em quadrinhos no Brasil, revistas 100% de quadrinhos. O surgimento de editoras como a
Ebal, a RGE, a Abril. Inclusive a Ebal e o seu fundador, o Adolf Eisen, eles são trabalhados a fundo, assim, bem mais a fundo. Assim. Há vários elementos biográficos muito interessantes da Adolf Eisen que são explorados aqui. Enfim, esse aqui é daqueles livros, assim, perdão o clichê, mas que é para ler e reler. Eu só tenho elogios a esse livro, só tenho elogios mesmo. Eu gostaria muito de ver uma versão definitiva, uma versão acadêmica disso aqui. Depois de ter lido essa versão, que é ótima, mas eu fico imaginando uma versão com todas as notas, as fontes sendo exploradas, várias notas de rodapé, sei lá, o livro tem 416 páginas, né, contando aqui o fim, tá, o livro teria umas 1000 páginas, porque esse é daqueles livros que me fazem pensar assim, caramba, né, como é que eu gostaria de conseguir escrever uma obra com essa qualidade. Isso aqui é fruto de muito trabalho, minha gente, de muito trabalho mesmo. Esse trabalho ele salta aos olhos de qualquer pessoa que alguma vez tenha lidado minimamente com pesquisa. Salta aos olhos. Assim, a pesquisa foi muito bem feita mesmo. É assustador quanta coisa o Gonçalo Júnior mobiliza para escrever isso aqui e escreve numa prosa que, como eu falei, é envolvente, extremamente agradável. Resumindo, então, baita trabalho de pesquisa com um texto muito bom de se ler. É isso, né? Tá aí. É uma pena, até onde eu vi, tá esgotado esse livro, pelo menos nas grandes livrarias, assim, eu procurei e não achei, mas é possível achar, acho que em sebos. Tiver chance de ler, não perde não. Pelo menos a mim foi um livro que agradou bastante. Mas é isso, minha gente, tá aí o comentário hoje, a Guerra dos Gibis, aí nesse nosso quadro Estudando Quadrinhos. Em breve vai tem mais, é um quadro que eu tô gostando muito de fazer, tá muito. É um quadro que tem me feito aprender demais, né? Tem feito aprender demais, o próximo livro a ser comentado já está sendo lido. Mas é isso. Gostou do vídeo? Dá aquele teu joinha. Não é inscrito no canal? Se inscreve. Comenta também. Você já leu esse livro? Você gostou dele? Você já leu outras obras do Gonçalo Júnior? Ele tem várias obras, né? Inclusive, depois de ler A Guerra dos Gibis, eu fiquei muito motivado a ler as outras, né? Compartilha o vídeo, mostra para outros, né? O pessoal às vezes não conhece essa obra, é uma obra que merece ser conhecida, e também o pessoal vai conhecer o Ministério, né? E talvez chegar a um conteúdo que possa agradá-los. É isso que faz nossa comunidade aqui aumentar. Por último, mas não menos importante, lembra do link da Amazon, que está nesse vídeo e em todos os outros. Caso você vá fazer uma compra nessa loja, se você entrar por esse link, isso ajuda demais o Ministério dos Quadrinhos a continuar produzindo mais e melhores vídeos. É isso, minha gente. Paro por aqui então, um abração e até o próximo vídeo.